Olá, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu me formei em Educação Física há um tempo atrás e antes de entrar no curso de Educação Física eu tinha uma visão a respeito dessa importante área no ramo da educação. Mas ao entrar no curso, começarem ali as primeiras aulas e também conhecer os vários laboratórios que faziam parte da universidade, eu comecei a ampliar o meu conhecimento a respeito disso e eu cheguei na conclusão de que o que eu sabia e o que eu entendia, como eu definia educação física antes da universidade, era uma visão muito reducionista, muito pequena do que essa área realmente representa. Mas por que disso? De quem é a culpa? E dentro da universidade a gente discutia a respeito disso e um dos principais responsáveis por esse equívoco eram os próprios professores, os próprios profissionais, os que estavam em contato nesse processo de educação. E no texto que a gente vai refletir hoje, a gente vai ver que isso também pode acontecer. Algumas pessoas podem comunicar uma visão muito pequena, muito reduzida de quem Cristo realmente é, uma visão muito reduzida do que o Evangelho realmente é. E eles são apresentados aqui na Escritura como os inimigos do Evangelho, ou o anticristo. Eu te convido a refletir a respeito disso na primeira carta de João, no capítulo 2, e a nossa reflexão vai ali do versículo 18 até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para ficarem manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade e não é falso, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Até aqui a nossa leitura. O texto começa com uma descrição bastante interessante. Ele fala assim: filhinhos, já é a última hora. E o que João quer dizer com isso? Já é a última hora. Que nesse espaço, nesse momento, começa a se manifestar aí o anticristo e se levantam muitos anticristos, tem surgido muitos anticristos. O que é essa última hora? A gente tem algumas visões diferentes a respeito do que isso representa, mas uma que é normalmente interpretada nesse contexto aqui da carta de 1 João é quando nós definimos, entendemos a história da humanidade divididas ali em 4 grandes marcos. Nós temos a criação, quando Deus cria todas as coisas. Num segundo momento, a queda, quando o ser humano estraga todas as coisas, né, desobedecendo a Deus. Num terceiro momento, a redenção, esse processo maravilhoso onde Cristo é enviado para resolver o problema do nosso pecado, da queda. E o último ato, que é a consumação, quando todas as coisas serão finalmente reorganizadas e tudo será completamente restaurado. Esse último momento é marcado com a segunda vinda de Cristo. E o que seria então essa última hora?
Essa última hora está fazendo uma menção a esse período que se encontra no último bloco, no bloco entre a redenção, a vinda, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo e a consumação, quando Jesus virá para resolver de uma vez por toda esse caos que nós, seres humanos, causamos no mundo pela nossa desobediência a Deus. Nesse período começaria a surgir falsos mestres, pessoas que estariam enganando. Eles estariam ensinando a respeito de Jesus, mas trazendo uma visão completamente limitada sobre quem Jesus Cristo é, limitando a uma única ação, a um único entendimento. E para falar sobre isso, a gente poderia caminhar um bom tempo aqui sobre os erros que esses mestres ensinavam, mas para a gente resumir, seria isso, essa ideia muito limitada de quem Cristo é. E ao limitar quem Cristo é, também estavam limitando a mensagem que ele trazia e a verdadeira e o único e verdadeiro sentido do Evangelho. Eles trabalhavam contra o reino de Deus. A mensagem que eles traziam era um desserviço, estava atrapalhando o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelos seguidores de Cristo Jesus, pelos apóstolos e pela Igreja de Cristo, ensinando e compartilhando ensinamentos que não tinha nada a ver com o que Jesus Cristo realmente havia ordenado, com o que Jesus Cristo realmente havia ensinado. E a grande surpresa é que estes saíram do meio da igreja, aqui no contexto que João está apresentando para a gente, ou seja, pessoas que caminhavam dentro da comunidade ou que tinham até um certo conhecimento a respeito de quem é Jesus ou dos ensinamentos da palavra. Porém, mesmo assim, acabavam sujando, manchando o real sentido do Evangelho e atrapalhando, sendo até chamados aqui de inimigos de Cristo ou contra Cristo, anticristo. Bom, o que isso tem de importante para a gente? Que lição a gente pode tirar observando esse texto? Muitas, mas uma que eu gostaria de chamar a sua atenção e que me chamou a atenção é essa visão completa a respeito do ministério de Cristo Jesus. A gente precisa lembrar que Jesus Cristo foi aquele enviado por Deus e Deus, como nós já observamos aqui nos versículos anteriores da carta de João, o próprio Deus que vem habitar no nosso meio para resolver um problema que é nosso. Lembra o segundo marco na história ali? A queda, a nossa desobediência a Deus que causou toda essa confusão no mundo e como fruto disso, até hoje nós sofremos as consequências dos nossos erros e dos nossos pecados. Para resolver esse problema, Cristo é enviado e ele vem para viver como um de nós, mas diferente de mim, de você, diferente de Adão e Eva, ele não peca, ele leva uma vida de obediência até as últimas consequências. E essa vida em obediência a Deus por Jesus Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz, levando sobre ele todos os meus erros e os teus erros, este sacrifício nos possibilita desfrutar de um relacionamento com o Pai, um relacionamento com Deus que nós havíamos perdido desde a queda, que é relatado em Gênesis no capítulo 3. Ou seja, não tem nada que eu ou que você possa fazer para nos reconectar com Deus, para nos redimir diante de Deus. Apenas o que Jesus Cristo fez é suficiente e é capaz de reverter essa situação. E fica para a gente o crer nesse ministério, o crer nesse testemunho, o crer nessa mensagem e replicar isso também a outras pessoas. E uma vez que eu e você venhamos a crer nessa mensagem, levar um estilo de vida que seja completamente coerente com o que nós falamos, com o que nós pregamos, com o que nós ouvimos, com o que os apóstolos nos ensinaram, nos relataram a respeito de quem é Jesus Cristo e o que ele espera de cada um de nós. Quando nós não fazemos isso, quando nós não vivemos essa integralidade a respeito dessa mensagem, caímos no erro dessa visão reducionista de quem é Jesus. De que, como nós ouvimos de algumas pessoas, ele é apenas um grande modelo, um grande líder a ser seguido, uma pessoa admirável, que tinha uma postura moral e ética inabalável, perfeita. Embora tudo isso seja verdade, o ministério, a vida de Cristo não se resume apenas a isso.
Algumas pessoas vêm apresentar Jesus como aquele que realmente vai salvar a vida de outras pessoas, mas falam, olha, mas para isso você tem que fazer a sua parte, para isso você tem que contribuir, para isso você tem que dar dinheiro para a igreja, para isso você precisa fazer tal coisa. Não. Eles, em vez de auxiliar o evangelho, estão atrapalhando, trabalhando contra o evangelho. Quando pessoas se apresentam por aí nas grandes mídias, se identificando como seguidores de Jesus, como pessoas que conhecem a palavra, mas tocam a sua vida de forma completamente diferente ao que Jesus exige da gente, e observamos na sua vida que eles não estão preocupados, na verdade, em proclamar o nome de Cristo, mas apenas em tornar o seu nome grande, essas pessoas também estão tendo e replicando uma visão completamente distorcida sobre quem é Jesus e o que é o Evangelho. E aí vem a advertência de João para os leitores e a advertência de João para mim e para você. Que a gente se detenha, que a gente se volte à mensagem do Evangelho completa anunciada pelos apóstolos. A mensagem do Evangelho que nós encontramos nas Escrituras, que fala a respeito dessa obra sacrificial de Cristo Jesus. Que não há mérito nenhum, não há nada que eu e você possamos fazer para desfrutar de tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Isso é fato. Mas uma vez que nós desfrutamos dessa transformação, é impossível viver uma vida diferente da que Ele propõe para mim e para você nas Escrituras. Nós falamos há uns vídeos anteriores aí que nós temos um país onde muitas pessoas dizem conhecer Jesus, mas a vida não parece demonstrar muito a respeito disso. Quando nós nos levantamos como cristãos, mas não vivemos e proclamamos a mensagem completa do Evangelho, podemos nos comportar como inimigos dessa mensagem, ao invés de propagá-la e anunciá-la como é dever de todo cristão. Mas que o Espírito Santo esteja comigo e contigo, identificando essas falas, identificando essas pessoas na nossa sociedade e combatendo com o Evangelho autêntico, falando a mensagem completa sobre o Evangelho, sobre quem é Jesus Cristo. E que nós possamos ser ferramentas de Deus no anúncio desse verdadeiro e completo Evangelho.